Pedro Venceslau conversou também com a própria ministra Simone Tebet a respeito se ela topa, ela que tem domicílio, tem uma história política e familiar em Mato Grosso do Sul, na cidade ali de Três Lagoas. O pai dela foi presidente do Senado, senador por Mato Grosso do Sul, Rames Tebet, mas ela não descarta mudar o domicílio para São Paulo para essa disputa ao Senado. Pois é, a ministra está com muita cautela nesse momento, ela evita bater o martelo. A versão dela é que essa decisão vai ser tomada apenas depois do Carnaval, mas ela tem sido muito clara quando diz, com todas as letras, que política é missão, que ela atua em grupo, foi assim no Mato Grosso do Sul, não vai ser diferente agora, que ela está no grupo do presidente Lula. E ela transformou essa questão de, pelo menos tem tratado essa questão do domicílio eleitoral como um detalhe. Quando questionada sobre isso hoje, ela disse o seguinte: não chegamos nesse detalhe, me coloquei à disposição do presidente. Esse detalhe é disputar o Senado pelo Mato Grosso do Sul ou disputar o Senado por São Paulo. Mas a leitura minha, não foi a ministra que disse isso, seria muito mais difícil para Simone Tebet, mesmo na base dela, que é o Mato Grosso do Sul, a base histórica dela, da família, do pai dela, que é um quadro histórico fundador do MDB, disputar uma eleição para o Senado num estado absolutamente bolsonarista, onde o agronegócio é muito forte, sendo a candidata oficial do presidente Lula. Então, essa é uma leitura política que deve ser levada em consideração nesse momento. Mas também conversando com fontes do Partido dos Trabalhadores, do Estado de São Paulo e da Executiva Nacional, eles já dão como certo que a ministra vai sim disputar a eleição aqui pelo Estado de São Paulo. Inclusive o jornal o Globo hoje cravou essa informação. E eu acredito que esse caminho está se consolidando, que esse palanque aqui em São Paulo está se consolidando. Em entrevista à Rede TV, a jornalista Beatriz Bula, a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, confirmou também que vai deixar o cargo para disputar a eleição e deixou em aberto a possibilidade, admitiu a possibilidade de disputar o Senado aqui em São Paulo. No caso da Marina, ela está se despedindo da Rede de Sustentabilidade, o partido que ela mesma fundou, mas entrou em rota de colisão com Heloísa Helena, que as duas têm grupos divergentes dentro do partido, então ela deve se filiar a uma outra legenda, que pode ser o PSOL, pode ser o PSB, mas então se consolidaria assim a grande chapa que o presidente Lula teria no maior colégio eleitoral do Brasil. Fernando Haddad, que ainda resiste, mas se o Lula pedir, ele não tem outra opção para disputar o governo de São Paulo, tentando repetir pelo menos o desempenho de 2022, quando ele teve 44% dos votos. Simone Tebet, que teve o melhor desempenho na disputa pela presidência da República no estado de São Paulo, um desempenho realmente muito forte. Ela teve 5% dos votos no Brasil inteiro, mas o melhor desempenho foi no estado de São Paulo. E a segunda vaga ficaria, portanto, com Marina Silva, que já disputou a presidência da República, é ministra, um quadro que já é bastante conhecido aqui no estado de São Paulo. Uma chapa com duas mulheres e Fernando Haddad. E a pergunta que fica é, e o Márcio França, e o PSB, e o Geraldo Alckmin? Bom, o Geraldo Alckmin, segundo a apuração do Daniel Rittner, disse para aliados interlocutores que prefere carpinar um lote em Pindamonhangaba, a cidade dele, portanto voltar a cuidar para cá para o estado, cuidar dos netos, do que vir disputar a eleição aqui em São Paulo. Então, eu diria que já está muito encaminhada a situação dele ser o candidato a vice do Lula novamente. No caso de Márcio França, que abriu mão de disputar em 2022 o governo, sacrificou a candidatura dele a pedido do presidente Lula, depois foi contemplado com o Ministério, primeiro de Portos e Aeroportos, depois do empreendedorismo, ele ou disputaria uma vaga de deputado, ou, o mais provável, continuaria no governo até o final e poderia acumular na pasta dele aquela pasta do Geraldo Alckmin, que como ele vai disputar a reeleição para vice-presidência, ele não pode continuar no Ministério do Desenvolvimento Econômico. Então, o Ministério do Empreendedorismo seria, então, anexado ao Ministério do Desenvolvimento Econômico, que passaria a ser Ministério do Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, passaria a ser comandado por Márcio França até o final do governo, com uma sinalização de que ele continuaria no eventual quarto governo do presidente Lula. Essa engenharia que foi me apresentada por petistas do alto escalão, de alto coturno, que está sendo discutida nos bastidores e pode ser a solução aqui em São Paulo, porque o presidente Lula teme que uma votação pequena aqui em São Paulo, porque o franco favorito é o Tarcísio Gomes de Freitas, possa comprometer o quadro eleitoral nacional. Tanto o Tarcísio quanto o Simone também devem receber alguma sinalização de que teriam, em caso de derrota, ou mesmo em caso de vitória, no caso de Simone no Senado,
espaço aberto para voltar ao primeiro escalão do governo, à esplanada dos ministérios em 2026. Vários petistas me disseram que o Fernando Haddad, primeiro, teria a garantia de que vai ter autonomia total para comandar a campanha dele em São Paulo, que ele não teve em 2022, isso é verdade, e também teria uma sinalização de que, em caso de derrota, o que é considerado pelos petistas o cenário mais provável, porque o Tarcísio é o favorito, ele poderia escolher o cargo que ele quisesse no quarto mandato do Lula, sendo o mais provável a Casa Civil, onde ele seria uma espécie de coordenador, de zelador geral do governo, já preparando o caminho, a construção para ser o pós-Lula, o candidato à presidência da República em 2030. Também é visto como um nome natural para substituir o presidente depois que, e caso ele vença a sua quarta eleição presidencial. Resta ao presidente Lula resolver o imbróglio agora no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O Edinho Silva, presidente do PT, concedeu hoje uma entrevista ao UOL, falando justamente da importância desses dois estados e da construção política nesses outros colégios eleitorais importantíssimos. No caso do Rio de Janeiro, o Lula tem um aliado, que é o Eduardo Paes, mas prevalece ainda uma desconfiança de até que ponto Eduardo Paes vai levantar a bandeira do presidente Lula ou vai escondê-lo durante a campanha eleitoral. Em Minas Gerais, a situação é bem mais complicada diante da resistência de Rodrigo Pacheco disputar o governo. Pedro Venceslau com todo o panorama do que está em jogo aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado, meu caro.